exatamente às 13h45 da madrugada de 16 de outubro de 2025. O silêncio sobre as águas do Caribe foi quebrado pelo rugido metálico de rotores. Eram helicópteros MH-6 Little Bird e MH-60 Black Hawk, pertencentes ao 160, Regimento de Aviação de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos. Eles voavam a menos de 90 milhas náuticas da costa venezuelana, perto das plataformas de petróleo a nordeste de Trinidad. Uma manobra audaciosa, quase provocadora, em uma das regiões mais tensas do hemisfério. A operação não foi uma incursão de combate, mas sim um exercício de treinamento, conforme confirmado por um funcionário americano. No entanto, sua localização, seu timing e o tipo de aeronaves envolvidas indicam algo muito maior em jogo. Durante os primeiros dias de outubro de 2025, unidades de elite do exército americano, apoiadas por bombardeiros estratégicos B-52 e pelo Porta-Operações Especiais MV Ocean Trader, realizaram manobras a apenas 144 quilômetros do território venezuelano. O B-52, com mais de 70 anos de serviço ativo, continua sendo uma das plataformas de bombardeio mais temidas do planeta. Pode voar mais de 14 mil quilômetros sem reabastecer e transportar até 32 toneladas de armamento, incluindo bombas guiadas a laser JDAM, mísseis de cruzeiro, AGM-86, com alcance superior a 2.400 quilômetros e munições perfurantes capazes de destruir bunkers subterrâneos. Em um único voo, um esquadrão de B-52 pode arrasar uma instalação militar ou neutralizar uma frota completa de superfície. Por sua vez, o MV Ocean Trader é uma base flutuante de operações especiais modificada a partir de um navio comercial. Pode alojar 200 efetivos, dos quais cerca de 150 pertencem a unidades de assalto, como os Navy SEALs ou a Delta Force. Seu convés permite operar simultaneamente 6 helicópteros MH-6 Little Bird ou MH-60 Black Hawk, oferecendo reabastecimento, manutenção e suporte tático em mar aberto. Combinados, o alcance global do B-52 e a mobilidade do Ocean Trader representam uma força de projeção imediata, precisão aérea estratégica apoiada por infiltração tática, capaz de atuar em qualquer ponto do Caribe em questão de horas. O Pentágono descreveu a missão como uma operação rotineira para manter a proficiência operacional de suas tripulações, enquanto fontes do Washington Post alertaram que esses voos poderiam ser parte de um treinamento prévio a ações dentro do próprio território venezuelano. As manobras coincidiram com o anúncio do presidente Donald Trump, que na quarta-feira, 8 de outubro, confirmou que havia autorizado a Agência Central de Inteligência, CIA, a executar operações secretas dentro da Venezuela. Nas palavras do próprio mandatário, tratava-se de uma expansão direta da missão contra o que ele qualificou como organizações narcoterroristas. Segundo registros de satélite de 25 de setembro, o MV Ocean Trader, um navio comercial reconvertido em base flutuante de operações especiais, estava atracado no porto de San Juan, nas Ilhas Virgens Americanas. Em 6 de outubro, as imagens o mostravam navegando a pouco mais de 40 milhas a leste de Trinidad e Tobago. Dessa posição, a distância até o litoral venezuelano era menor do que a que separa Miami dos Caios da Flórida. O Ocean Trader pode abrigar cerca de 200 efetivos, dos quais uns 150 são dedicados exclusivamente a missões especiais. A bordo, dispõe de hangares capazes de manter e reabastecer múltiplas aeronaves, entre elas, os helicópteros observados em vídeo circulando sobre o Caribe. Cada voo durou em média entre 90 e 120 minutos. Os aparelhos decolaram do navio às 13h45, alcançaram a zona de manobras às 4h05 e mantiveram um padrão de voo estável até às 5h50, hora em que iniciaram o retorno ao ponto de partida.
Todo o deslocamento foi acompanhado por monitoramento satelital civil e corroborado por analistas de defesa em Washington. O Pentágono, por sua vez, evitou dar detalhes. A porta-voz Kingsley Wilson declarou sucintamente: "O departamento não responderá a especulações sobre operações militares baseadas em análises externas." No entanto, a magnitude do movimento militar americano no Caribe sugere algo mais do que simples exercícios. De fato, relatórios de inteligência independentes confirmam que cerca de 10% do poder naval americano atualmente deslocado está concentrado nessa zona. Isso inclui um submarino de ataque, vários destroyers, caças F-35 estacionados em Porto Rico e, desde o final de setembro, 3 bombardeiros estratégicos B-52 operando a partir de bases avançadas na região. Em paralelo, o Comando Aéreo de Transporte enviou vários aviões C-17 Globemaster a St. Croix entre 25 de setembro e 5 de outubro, transportando pessoal e material logístico de Fort Campbell, Kentucky, sede do 160 Regimento. De lá partiram também os pequenos helicópteros Little Bird, projetados para infiltração e apoio aproximado a forças especiais, como os Navy SEALs ou a Delta Force. Exatamente às 6h10 da manhã de 8 de outubro de 2025, o radar de defesa aérea venezuelano na base de Barcelona, estado Anzoátegui, registrou ecos de baixa altitude deslocando-se sobre o mar. Eram sinais fracos, intermitentes, mas consistentes com helicópteros a uns 100 quilômetros da costa. Os operadores confirmaram depois que os aparelhos não haviam cruzado o espaço aéreo nacional, mas o incidente bastou para que as Forças Armadas venezuelanas elevassem o nível de alerta para amarelo operacional. Nesse mesmo dia, fontes militares americanas informaram que os voos dos MH-6 Little Bird e MH-60 Black Hawk continuaram em padrões similares durante toda a semana. Os trajetos, medidos por satélite, estendiam-se entre 70 e 90 milhas da costa venezuelana, sempre dentro de águas internacionais. Segundo um porta-voz do Pentágono, tratava-se de missões de treinamento marítimo, destinadas a manter a preparação das tripulações de operações especiais. O deslocamento não se limitou aos helicópteros. Imagens da Força Aérea Americana confirmaram a presença de 3 bombardeiros B-52 Stratofortress voando em grande altitude sobre o Caribe Central. Essas aeronaves, capazes de transportar até 32 toneladas de armamento, realizaram manobras entre Porto Rico e o Arco das Antilhas Menores durante aproximadamente 4 horas, entre as 9 horas e as 13 horas locais. De forma paralela, destroyers da classe Arleigh Burke, equipados com mísseis Tomahawk e sistemas Aegis de defesa antiaérea, foram detectados a 80 milhas ao norte das costas venezuelanas. A presença desses navios, combinada com a do Ocean Trader, conforma o que os analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, qualificaram como um reposicionamento sísmico do poder naval americano no Caribe. Bradley Martin, pesquisador da Rand Corporation e ex-comandante naval, afirmou que o Ocean Trader tem capacidade para operar durante semanas sem regressar ao porto e pode servir como base móvel para pelo menos 6 aeronaves. Acrescentou que esse tipo de navio é empregado em operações que requerem mobilidade discreta e deslocamento rápido de forças de elite. A tensão aumentou após as palavras do presidente Donald Trump, que, em coletiva de imprensa na Casa Branca, declarou ter autorizado a CIA a executar missões secretas dentro do território venezuelano. Ele disse textualmente: "O narcotráfico transformou a Venezuela em um santuário de crime organizado e agiremos para detê-lo onde for necessário." As autoridades americanas insistem que as manobras buscam manter a preparação operacional e oferecer opções táticas ao presidente. No entanto, fontes do Departamento de Defesa reconhecem que, desde setembro,
foram executados pelo menos 5 ataques marítimos contra embarcações supostamente dedicadas ao narcotráfico. Nesses operativos, 27 pessoas morreram, embora nenhuma tenha sido oficialmente identificada como combatente armado. O fato de a Casa Branca ter declarado um conflito armado contra traficantes de drogas marca uma mudança doutrinária inédita. Transforma grupos criminosos em objetivos militares legítimos. Juristas e especialistas em direito internacional qualificam a medida de perigosa, pois abre a porta a operações militares dentro de países soberanos sem declaração formal de guerra. Neste contexto, a autorização concedida à CIA para realizar missões dentro da Venezuela gera uma camada adicional de incerteza. A agência não é obrigada a informar publicamente sobre suas operações, o que torna impossível verificar se já existem atividades secretas em andamento. A tensão não passa despercebida no resto do Caribe. Em Trinidad e Tobago, fontes do Ministério de Segurança Nacional confirmaram a presença incomum de aeronaves estrangeiras sobre águas próximas, embora tenham evitado mencionar diretamente os Estados Unidos. Em Barbados e na Guiana, as autoridades monitoram a situação através de cooperação de inteligência britânica. Enquanto isso, relatórios de tráfego aéreo mostram um aumento de 40% nos voos militares americanos entre Porto Rico, Saint Croix e Flórida desde o início de setembro. Alguns desses voos correspondem aos grandes C-17 Globemaster, que transportam material logístico, combustível e pessoal especializado em guerra eletrônica. O Caribe, tradicionalmente uma região de trânsito e comércio, está se transformando em um tabuleiro militar de alta tensão. À medida que as patrulhas aéreas se intensificam e as declarações políticas se endurecem, a margem para a diplomacia se estreita. O Pentágono guarda silêncio, Caracas reforça suas defesas, e o resto do continente observa em silêncio o desenvolvimento de uma crise que poderia escalar com uma única faísca. Às 7h30 de 14 de outubro de 2025, os últimos voos de reconhecimento americanos foram detectados sobre águas internacionais, em frente à costa oriental da Venezuela. Os aparelhos regressaram à sua base flutuante, sem incidentes, marcando o fim de uma semana de operações intensas que mantiveram toda a região em suspense. Sem disparar um único tiro, os Estados Unidos conseguiram enviar uma mensagem inequívoca. Sua capacidade de atuar com rapidez, precisão e alcance continua sendo absoluta no Caribe. Dentro dos Estados Unidos, a controvérsia não cessa. Especialistas em direito internacional, como o professor John Bellinger, da Universidade de Georgetown, sustentam que declarar uma guerra contra o narcotráfico carece de base legal. Em suas palavras, os ataques letais em águas internacionais contra suspeitos desarmados não são operações de combate, mas sim execuções extraterritoriais.